Olá, meus amigos, tudo bom? Bom, primeiramente, espero que todos vocês tenham tido um Natal fantástico, um Natal com muito amor, mesmo nesse ano difícil e nessa nova realidade que a gente tem vivido, mas que vocês possam ter curtido junto aos seus e que todos estejam com saúde, que é o que mais importa. Na nossa conversa de hoje, eu vou dar algumas dicas do que não fazer e talvez um pouco também sobre equipamentos mais indicados para pesca com a soft mais famosa, que é esta senhora aqui. Bom, meus amigos, o que eu gostaria de conversar com vocês hoje, na verdade, são dúvidas que eu percebo de muitas pessoas, ou que pedem uma dica, ou que estão buscando isso, que é super natural e que a gente está sempre buscando aprender, erros, ou mesmo o equipamento que a gente tem, e a gente não vai precisar sair correndo atrás, mas para você que está pensando em comprar alguma coisa, você que está pensando em iniciar a pesca, eu vou dar algumas dicas que são importantes para você evitar, ou mesmo adaptar da melhor forma a tua pescaria e com isso ter um resultado melhor, tá? Eu estava falando, e nós vamos mostrar também hoje nesse novo layout aqui que nós estamos trabalhando, eu estou testando ainda, pessoal, então talvez fique assim, talvez não fique. Botei uma mesa aqui na frente para poder explicar melhor para vocês. Eu ainda estou meio, confesso, um pouco perdido aqui nesse espaço, mas vai ficar legal, acho que com o tempo. Botei uma câmera que vocês vão ver esta imagem aqui, assim eu posso mostrar a isca que eu estou conversando com vocês, tá? Ao mesmo tempo. Essa aqui é um Dinger da Yun, tá? Que ele é concorrente da famosa Gary Yamamoto Senko, tá? Ela tem um trabalho muito bom, é uma isca muito boa e invariavelmente mais barata do que a Gary Yamamoto, tá? No Brasil já tem fabricantes fazendo esse tipo de isca, tá? E dão opção para nós, para eventualmente a gente não tem acesso a essas iscas importadas, já tem opções. Além de muitas marcas chinesas, que eu confesso não tenho noção da quantidade de nomes e marcas, mas que também fazem produtos bons e que podem atender vocês também. A ideia da conversa hoje, como equilibrar melhor, tá? Começando também pela vara, tá? Eu já falei em outros vídeos para vocês também da importância da vara, do equilíbrio de todo o equipamento, tá? Vou tentar adaptar para uma situação onde quase todos nos encontramos, que a gente não tem uma variedade de equipamento em casa, a gente não tem como comprar 30, 40 varas, ou não interessa, até às vezes 2 ou 3 é difícil. Então você tem uma vara, ou melhor ainda, você está indo atrás de uma vara ou está pensando em comprar alguma coisa para pescar com isca soft. Essa pescaria, antes de mais nada, ela é completamente diferente de pescarias de espera, de pescarias onde a tua ação vai ser pouca, vai dar pouco efeito na fisga ou não do peixe, se o peixe vai pegar ou não. Esta aqui, ela precisa ser trabalhada de uma forma ou de outra, seja um recolhimento constante, seja toque, seja alguma coisa. A pesca com isca soft, você tem que imitar o alimento do peixe, então ela te força a ficar em constante movimento. Daí uma diferença da pesca de espera, da pesca que a gente normalmente vê em pesqueiros também, né? Que você joga e espera e fica atento à linha, claro, o movimento da vara, mas neste caso nós trabalhamos muito o movimento. Por que eu estou falando de movimento? Por que eu estou falando de ação? Automaticamente nós estamos falando do tipo de vara que nós vamos usar. Seja para carretilha, seja para molinete, tá? Eu estou aqui com uma varinha que vamos considerar o mínimo, tá? É o ideal, é o mínimo, é o de entrada para
a pesca com a isca soft, especificamente esse tipo de isca aqui, que imita essa minhoquinha aqui, ou um galinho, tá? O americano chama de stick, né? E é como se fosse um galho, tá? A tradução seria um galinho. E essa isca, por algum motivo, principalmente lá nos Estados Unidos, é o modelo de isca mais vendido para a pesca do bass. E aqui se adapta também a outras espécies para traíra. Eu sei que o pessoal pesca também com essa isca, muito embora é mais conhecido no mundo do bass, né? Falando da vara, pessoal, não vou falar especificamente da libragem, porque isso pode variar muito e às vezes você tem aí uma vara que vai atender também. Pode ser até mais pesada, vai mudar um pouco a ação, mas não vai estragar e não vai ter sentido para o que eu vou falar para vocês. Basicamente, a vara que a gente busca, seja a libragem que for, tá? Que disser aqui geralmente aqui diz tipo de linha, de tantas a tantas libras, às vezes é por quilo também, quando já são para o mercado brasileiro, tá? De 10 a 15 libras, de 10 a 17 libras, tá? Isso é um indicador do tipo de linha que essa vara foi fabricada para trabalhar, tá? Pode ser variado, principalmente quando a gente usa multifilamento, a gente pode ir um pouco acima disso, porque a multifilamento, pela espessura dela, cabe aqui nessa vara. Isso é assunto que eu já falei com vocês em outros vídeos também. Mas lembrando para vocês, tá? A ação, e lá naquele vídeo onde eu indico qual é a melhor, ou na minha sugestão de melhor vara para vocês, é uma vara de ação média rápida, tá? Não é extra rápida, porque essa vai te limitar muito o tipo de trabalho, mas média rápida. Ela tem que ter esse trabalho aqui, mas a volta dela é muito rápida. Daí a rápida, tá? A ação dela. Não tem a ver com força, tem a ver com a ação da vara, tá? Porque a força também está ligada muitas vezes à capacidade de linha aqui, o tipo de trabalho que você vai fazer. Essa vara aqui, por acaso, é uma vara de 2 partes, então ela tem um trabalho já um pouco diferenciado, o blank dela trabalha um pouquinho diferente, mas no caso aqui, para mostrar para vocês, esse trabalho funciona muito bem. Tá? Ela é mais curtinha, por isso eu peguei ela também para poder mostrar para vocês, tá? Então, até para quem tiver curiosidade, essa aqui é uma vara relativamente acessível nesse nosso mundo de varas específicas, de varas um pouquinho mais melhoradas e trabalhadas. Essa aqui é da Shimano, é uma Raider Yak. Ela é feita ela é indicada para pesca, não é indicada, foi projetada para pescaria com caiaque, tá? E por isso o nome Yak. Ela é bem simples no sentido de construção e ela atende bem. Por que eu falo da ação média rápida, pessoal? É muito importante a sensibilidade, é muito importante a gente poder sentir, e aí uma vara, sempre as varas mais rápidas, elas te dão mais sensibilidade. Nesse caso, nós estamos trabalhando com uma isca que não é tão leve. Essa isca aqui, ela muitas vezes até o ideal é pescar ela sem peso. A vara para vocês, pessoal, a melhor vara para pescar isca soft, ela vai ser sempre ação média rápida. A vara de ação média, ela já é um pouco mais lenta no retorno, né? E principalmente na hora da fisgada, tá? Sim, diferente de plugs ou iscas com garateia, que quando o peixe pega ele já está quase fisgado, você não tem que fazer muito trabalho de fisga. Na soft, você tem que fisgar, quase sempre dar uma fisgadinha, por mais que suave, tem que dar algum tipo de fisgada. Então essa vara tem que responder bem a esse trabalho. Tá? Se uma vara muito lenta, quando você puxa, até dá o efeito que você está querendo de ajudar na fisgada, muitas vezes você perde o peixe. Por isso, média rápida é a ação mais indicada. Vamos falar ainda, já que nós estamos com a vara aqui também, falar um pouquinho da posição da vara no trabalho. Tá? Como nós estamos trabalhando uma isca, especificamente esta isca aqui, tá? Que ela pode ser trabalhada em várias diferentes profundidades de acordo com o teu recolhimento, mas invariavelmente é mais de fundo, tá? Então a posição da vara é muito importante para a fisgada. Não esteja com a vara reta ou horizontal à água, tá? Essa posição aqui é uma posição talvez mais tradicional para espera, para pescar tilápia, eu acredito, mas essa posição aqui é super desfavorável para a tua sensibilidade, tá? Então o mais certo e o ideal
é pelo menos um ângulo de 45 graus com a vara, tá? Para que essa linha tenha algum tipo, ela não tem que estar tensionada, tá, pessoal? Essa linha tem que estar frouxa, tem que trabalhar lá com bastante folga, mas ela tem que ter um ângulo mínimo de 45 graus, tá? E a minha linha, o ideal para mais sensibilidade é que entre a linha e a ponta da vara tem um ângulo de 90 graus entre uma e outra. Então eu estou trabalhando e essa vara está numa posição que me deixa ter sensibilidade, tá? A fisgada é importante, porque normalmente na fisgada eu não vou sair desse ponto para trás, tá? Eu vou perceber que tem um peixe lá, eu conto no máximo 3 segundos, então literalmente é uma recolhida, 1, 2, 3, né? Então é uma puxada leve, o bass, no caso do bass que não tem uma dentição, que não tem uma boca tão dura, eu não preciso fisgar muito forte, mas a posição da vara também é importante para esse tipo de trabalho, e na verdade vai ter, de acordo com o tipo de isca que você está trabalhando, vão ter diferentes posições, porque você está, para trabalhar, tem um tipo de recolhimento, ou mesmo toque de vara, né? Tem muita gente que eu vejo que pesca normalmente com a vara até de lateral, assim, e se acostumou a trabalhar, mas presta atenção, não deixem horizontal, deixem sempre com algum ângulo, porque esse ângulo é importante para a sensibilidade. Falando da vara, nós vamos falar um pouquinho sobre usar ou não o peso, tá? Minha preferência sempre é por menos peso possível. Eu uso o peso da isca. No caso, esta isca que nós estamos falando, esse tipo de isca, ela já tem bastante sal, ela é impregnada com sal, o que ajuda muito a queda de uma forma cadenciada, ela vai afundando e normalmente elas descem a 30 centímetros, 30 a 40 centímetros por segundo, tá? É a queda sem peso, tá? Só com o pezinho do anzol nela, ela já desce numa cadência razoável. Então vocês imaginem que normalmente a gente está pescando em locais mais rasos, tu não precisa de um chumbo para acelerar essa queda. Ela cai naturalmente e a queda dela também é muito importante, porque ela vai fazendo um trabalho. O que eu vou dizer para vocês e a minha dica para vocês? Quanto menos peso, melhor. Tá? Para pescar esse tipo de isca, quanto menos peso, melhor. A influência e o uso do peso, eu tenho duas situações. Ou eu quero um arremesso mais longo, que eu posso ter uma vara mais comprida que pode compensar por isso, usar linha mais fina também que ajuda no arremesso. Mas claro que uma isca mais pesada, e aí o conjunto mais pesado vai te ajudar a ter um arremesso mais longo. Então eu posso botar um pezinho bem leve, 2 gramas, por exemplo, tá? Um chumbinho de 2 gramas, que vai ajudar no arremesso. Tá? Mas de novo, lembrem que essa isca vai cair numa frequência muito mais rápida, ela vai afundar muito mais rápido e não tão natural para o peixe. Pode dar resultado, vai dar resultado, quase sempre dá, mas a possibilidade de naturalidade de movimento é com menos peso, porque ela tem todo um trabalho, ela foi desenvolvida para trabalhar sem peso. Tá? O peso tem os motivos que seja para o arremesso, tá? Principalmente quando nós temos vento. Com vento, quase sempre a gente vai optar por botar um pezinho ali na ponta da linha e poder trabalhar isso, tá? Então, menos peso melhor, mais peso depende da condição, tá? Eu evito usar peso quando uso esse tipo de isca. Vamos falar um pouquinho dos anzóis, tá? Os anzóis, nós temos uma variedade, uma infinidade de anzóis, especificamente para trabalhar esse tipo de isca. Tá? E o anzol mais famoso, o anzol mais conhecido é o EWG, é um offset EWG. Tá? Eu já mostrei para vocês aqui em outros vídeos, vocês já devem ter visto em vários vídeos também, mas o EWG é este cara aqui, tá? Espero que vocês possam ver. Tá? É esse anzol que tem ele tem o offset, e quando ele tem esse joelhinho aqui na ponta do anzol, tá? Ele tem um joelho na ponta do anzol, e depois ele tem uma boca grande, e invariavelmente a ponta do anzol está alinhada aqui com a cabecinha do anzol. Tá? Esse aqui é um 3/0. Tá? Essa isca aqui tem 5 polegadas. Tá? O tamanho é bem comum, 5 inches, 5 polegadas, tá? De comprimento. O máximo que eu uso com ela é um 3/0.
tá? Tem gente que bota até 5 nela, pode colocar, é uma questão de preferência, mas muda a ação da isca, muda o trabalho dela. Então, para uma 5, eu boto no máximo 3/0, e a 4 eu também, no máximo vai ser um 3/0, mas geralmente eu vou para o 2/0, tá? E tem a menorzinha, que alguns de vocês podem ter também, que tem 3 polegadas, essa eu vou dar 1/0 ou 2/0 no máximo também, tá? Ajuda na fisgada, na hora se tu tiver um anzol um pouco maior, ajuda, mas muda o trabalho da isca, então tenho isso em mente na hora de montar o teu conjunto. A outra coisa que tem influência também, que pode ajudar ou não, é a espessura do arame, a espessura do anzol, tá? Arame. Então esse anzol tem diferentes espessuras, tem uns que são mais fininhos, tem uns que são mais grossos. Eu geralmente opto pelos mais finos, tá? A gente aqui no Brasil, principalmente, não tem a necessidade de ter anzol tão pesado para bass. Como a gente pesca, e muitos de vocês pescam traíra, é óbvio que esse anzol não pode ser tão fino e não pode ser tão delicado, porque a traíra, quando bater aqui, ela entorta o anzol, tá? E aí você perdeu, de repente, o teu troféu porque o anzol não estava tão adequado. Então o equilíbrio do anzol também é muito importante. Tem diferentes tipos de anzol, como eu falei para vocês, tá? Tem o EWG, tem simplesmente o offset, que é um retinho, tá? Esse aqui é um da Owner, se chama Offset Worm, e ele já diz worm, que seria minhoca, tá? No nome. Então ele já diz para que ele está sendo indicado, tá? Vocês podem usar, ele é mais retinho, ele é reto, ele não tem a barriga grande, essa abertura, tá? E vou abrir esse pacote aqui. Eu tenho que cuidar porque está dizendo que é bem afiada essa ponta aqui, e realmente parece bem afiada. Então o offset, ele é offset, mas ele é reto, ó. Tá vendo? Ele é retinho. Ele funciona muito bem quando a tua isca for bem fininha, tá? Porque ele não tem o EWG, o Extra Wide Gap, que é aquela boca que tem embaixo do anzol, é exatamente para compensar quando tu tem iscas grossas, tá? E tu quer trabalhar melhor a fisgada. Imaginem o peixe pegando esse anzol que praticamente toma conta da isca e não dá muito espaço para ela baixar. E isso aqui pode dar diferença de fisgar ou não o teu peixe. Então eu uso muito pouco, embora use, porque tem algumas técnicas que são específicas para esse tipo de anzol. Nós vamos falar sobre elas em breve, tá? Posso usar um jig head nessa isca aqui? Posso usar, tem muita gente que usa e tem sucesso, tá? De novo, tá ligado ao peso, né? E se essa isca tivesse flutuação, o jig head seria bem interessante, porque ela ficaria parada em pé e daria muita ação. Não é o caso, normalmente, desse tipo de isca. Como eu disse, elas afundam. Então, se tu botar um jig head aqui, ela vai afundar e vai tocar o chão e vai ficar deitada. Então, perde um pouco a função do jig head nesse sentido, tá? Eu não uso muito. O Wacky Rig, que é aquela que você bota no meio, tá? E são anzóis também feitos para isso, são os anzóis menores, tá? É um 1/0, para isso também. Os anzóis das marcas hoje em dia tem uma variedade, e elas já colocam que elas são, ela tem até a foto no pacote, tem até a foto da montagem Wacky, tá? Esse anzol vai ser colocado bem no meio, e ele tem também variações como com peso, tá? Por exemplo, esse aqui é um anzol de Wacky com peso, tá? E vai de novo da minha necessidade de velocidade de queda, se tem muito vento para arremesso, se eu estou trabalhando distância, eu normalmente não uso peso, tá? Eu deixo sempre sem peso esse tipo de isca. O que mais, pessoal? Acho que podemos falar um pouquinho da linha, tá? E para não ficar muito extenso esse vídeo, faz um tempo que a gente não fala e eu queria muito trabalhar algumas coisas legais para vocês, mas as linhas que eu uso normalmente, tá, são multifilamento como principal, tá, e um líder de fluorocarbono. Falando especificamente para esse tipo de isca, essa é a combinação, eu acredito que seja a melhor, ainda que você possa usar direto o fluorocarbono e seja bacana também. Eu tenho algumas carretilhas hoje que eu estou usando só fluorocarbono e estou me adaptando a essa pescaria, que é interessante também, tá? Mas eu uso muito o multifilamento,
de 20 a 10 libras, dependendo do tipo de equipamento e do conjunto que eu estou montando. Eu tenho variações, mas eu indicaria para vocês usar uma 15 libras, tá? Que é bastante, que é bem forte. Principalmente, você pode baixar a libragem quando você não pesca com muita estrutura. Se você pesca num local que tem estrutura, galhos, muita vegetação, eu já aconselho a levar um pouquinho mais para cima esse multifilamento, porque a multifilamento, diferente do nylon ou mesmo da fluorocarbono, ela não é tão resistente à abrasão. Já falamos isso aqui, mas vale a pena sempre lembrar para vocês. A multifilamento ela é excelente na resistência mecânica dela por puxar, né, com tração. A tração ela é imbatível, tá? Mas ela não é tão resistente à abrasão. Então, que seria o roçar em alguma coisa. E o peixe, às vezes, que tu pega, ele se enrola. E se ele se enroscar em alguma coisa, pode ser até um galho fininho. Essa linha pode se romper se o peixe for um pouco mais forte, ou mesmo você puxando do outro lado, pode romper essa linha. O que já não acontece com o fluorocarbono tão facilmente. Por isso, o líder de fluorocarbono também. Eu uso direto multifilamento em só uma situação, que é para pescar superfície. Tá? Eu tenho um conjunto específico para pescar superfície, e isso é uma outra dica para vocês. Quando pescar superfície, vocês usem linhas que flutuem. A multifilamento, quase todas, flutua. Então, naturalmente. Então, ajuda muito no trabalho da isca na superfície. Se você botar um fluorocarbono para trabalhar a superfície, vai funcionar, pode funcionar, mas a tendência é essa linha sempre querer puxar a tua isca para baixo, porque ela está afundando. Então, por mais que flutue a tua isca de superfície, ela vai ter um trabalho um pouco diferente. Pouca coisa pode variar, frescura pode ser, mas é uma dica boa para vocês. Então, superfície, linhas que flutuem e meia água ou fundo, fluorocarbono, pelo menos de líder, para que você tenha um trabalho melhor e para que uma apresentação seja melhor. E aí também falando do líder para vocês, eu geralmente vou da mesma libragem para baixo, tá? Eu não faço o contrário. Primeiro porque eu não estou, neste caso, buscando traíras. Traíra geralmente a gente bota ou peixes de dentição, então você vai botar um líder mais grosso às vezes, né? Mas eu consigo trabalhar com por exemplo, a minha média de multifilamento seria 15 libras. Então 15 libras, eu uso de 15 a 10, 15 a 8 libras às vezes de líder. Tá? E funciona direitinho, funciona bem, atende para a minha pescaria, para o meu peixe target, né, que eu estou objetivando. Então funciona direitinho. Eu acho que falamos bastante hoje, algumas dicas mais para vocês para trabalhar soft. Por favor, escrevam nos comentários aqui o que vocês gostariam de saber, se vocês querem saber alguma coisa a mais. Não se esqueçam de se inscrever. Se você chegou até aqui, se inscreva no canal. Ajuda bastante aqui, dá uma força muito grande para a gente continuar fazendo o trabalho. Qualquer dúvida, qualquer dica de novos vídeos, pessoal, estou aqui e vou adorar receber de cada um de vocês. Fiquem com Deus. Um grande abraço.